Então, olá pessoal, estamos aqui mais uma vez com Nilton Tiago, meu amigo, que venceu a loteria no ano 2021. Estamos aqui com ele para ele nos dar mais algumas informações sobre essa loteria. E Nilton Tiago, ele ligou para mim e me disse que não seria necessário passaporte para jogar dessa vez. Mas eu fiquei um bocadinho assim com dúvidas. Como é que não vai ser necessário passaporte? Porque eles precisam da informação que está no passaporte, mas ele foi a primeira pessoa que me ligou para me chamar já a atenção sobre isso, e eu, quando percebi isso, eu vos comuniquei, por isso que quando eu vos comuniquei, disse que não é oficial, porque eu também não tinha bem a certeza, mas ele tinha me confirmado já que não seria necessário o passaporte. Então, Nilton, tem mais algumas atualizações sobre essa loteria, algum conselho que você quer dar para aqueles que querem jogar, já que você jogou e venceu? E muitos gostaram da entrevista que você deu. Também quero aqui já agradecer pela primeira entrevista, muitos gostaram. E também, se você puder, pode dar uma atualização sobre tua vida, desde que você chegou, começaste a trabalhar, até que ponto você já está na tua vida social, e se inglês foi uma barreira para ti, mas vamos passo a passo. Primeiro vamos começar, se tens uma atualização sobre o DV Lottery para esse ano. Bertola, primeiramente, aliás, olha, muito obrigado já pelo convite. É sempre, é sempre muito bom estar aqui nesse canal, nesse caso, para podermos partilhar informações relativas ao DV e também informações relativas, né, ao nosso dia a dia aqui nos Estados Unidos. Aliás, esse canal é um canal educativo que mostra informações relativas ao DV. Aliás, quem estiver interessado, aliás, não é quem estiver interessado, tem que subscrever aí no link abaixo. Sim. Então, e assim vão poder receber informações quentinhas sobre o nosso cotidiano aqui nos Estados Unidos. Eu, desde que venci o DV Lottery, ando muito atualizado, então sigo informações a partir do site do Departamento de Estado. E há um mês atrás, quando eles publicaram a data, eu dei conta que o ponto número 7, que é o ponto relativo ao passaporte, tinha sido excluído. Eu estava na dúvida se foi uma opção ou se foi mesmo algo, né, algo, nesse caso, proposital por parte do Departamento de Estado. Um dos motivos que fez com que eu fizesse essa remoção do passaporte é que eles estavam à espera do número de 10 milhões de candidatos para o DV 2023. E esse número foi muito abaixo das expectativas. Eles somente conseguiram 8 milhões. E é por aí que eles, para o ano de 2014, entenderam que tem que remover os passaportes para aumentar esse número de candidatos para ter 20 milhões de candidatos para 55 mil vistos. Mas por que eles queriam subir mais ainda o número, se eles já sabem que só 55 mil pessoas podem vencer? Já estavam nos 8 milhões, acho que já estava bom, né? Sim, só que acontece que nos 8 milhões nem todo mundo conseguia o visto. Muitos, às vezes, aplicavam o número de passaporte falso e acabaram, venciam e metiam em causa os que tinham, às vezes, documentação completa e que não eram selecionados. Então, dos 55 mil vistos, antigamente, somente 60% dos vistos que chegavam até a fase final. Outros eram eliminados com documentos falsos, às vezes usam um passaporte inexistente, às vezes jogou como solteiro, depois aparece com a família, então tudo isso condiciona. Então houve um número muito baixo de pessoas que chegaram cá nos Estados Unidos. Daí é que eles tiveram essa ideia para aumentar o número daqueles candidatos. Também é muito interessante porque vai dar muitas chances, principalmente para o nosso povo angolano. Eu sei que não são só angolanos a nos assistirem, sei que tem moçambicanos, sei que tem pessoas da Guiné-Bissau, Moçambique, Cabo Verde, Portugal. Então, aos poucos, esse canal está se tornando internacional. Claro, Então, pessoas desses todos os países que eu acabei de citar também podem jogar, também podem participar nesse DV Lottery. Assim, como o nosso pessoal em Angola tem muitas dificuldades em tratar o passaporte, isso acaba por ser vantajoso também para o nosso pessoal lá de Angola, principalmente muita gente que eu conheço da minha família, eles vão ter a possibilidade de jogar esse ano, porque para tratar passaporte tem sido uma dor de cabeça, mesmo quando consegues tratar o passaporte agora, para ter o passaporte em mãos também é outra dor de cabeça. Exatamente, mas quanto a Angola, eu acho que essa informação é muito bem-vinda, porque
com essa situação que nós estamos a viver com a subida dos preços dos passaportes, e nesse procedimento tenho amigos ou tenho familiares que deram entrada de passaportes há um ano atrás e que não sai. Uau! E, então, essa ideia que o pessoal do Departamento de Estado teve em remover os passaportes é muito bem-vinda e vai ajudar muita gente. Embora que não garante o vencedor do DV, mas é muito bem-vinda. Porque já tira aquele estresse de que tem que ter passaporte, de que tem que ter isso. E já se nota que o DV tem sido cada vez muito mais simplificado, desde a remoção do KCC. Já falamos sobre isso do KCC, que o Kentucky Consular Center já não processa os documentos, e agora com a remoção dos passaportes, então tem sido cada vez mais simplificado e já facilita, e aumenta o número aumenta as chances de vencer. Explica ainda mais um bocadinho isso sobre o KCC já não processa os documentos. Não entendi isso muito bem. Sim, após vencer-se após seres aleatoriamente selecionado, os documentos a serem submetidos, que são nesse caso o passaporte, o assento de nascimento, a certidão militar, se não estou a erro, o certificado de casamento, se não estou a erro. Sim. Estes documentos são submetidos ao KCC. O KCC é que processava estes documentos antes de mandar para o NVC. O NVC é o National Visa Center. Yeah. Eles processam aí todos os vistos, depois se remetem às embaixadas. Mas hoje em dia já não tem esse processo burocrático. Agora, quem processa toda essa documentação são as embaixadas. Sério? São as embaixadas. Porque tem amigos que fizeram entrevista, né, que já estão cá, não foi necessário enviar nenhum documento ao KCC. Após vencerem o Green Card, isso foi desde 2023 que o KCC já não faz parte da jogada. Isso é, venceram... Calma, você disse 2023. Não, sim, 2022. Ok. Quer dizer que quem jogou no ano passado não é necessário mais preencher, não é necessário mais submeter os documentos no KCC. Já não é, só será necessário preencher o DS-260 e já não é necessário submeter nada ao KCC. Todo documento que deveria entrar para o KCC tem que levar no dia da entrevista. Então, quer dizer, se eu fui selecionado, eu tenho que preencher o DS-260 e aguardar o e-mail, sim. E aguardar o e-mail da embaixada. Da embaixada, sim. Nesse caso, para marcar a data daquela entrevista. Agora entendi. Quer dizer, então, pessoal, eu também estou aprendendo aqui agora. Ex-selecionado. Me tornei um expert. Estou aqui com um expert, Nilton. Eu também estou aprendendo tudo agora. Então, ex-selecionado, tens que preencher o DS-260 e depois aguardar por um e-mail da embaixada a te dar mais instruções de como marcar a entrevista. Quer dizer que os teus documentos já não vão lá no KCC e KCC vai processar o teu formulário do DS-260 e depois vai te pedir alguns documentos adicionais. Acho que era assim, né, antes, mas agora ganhou, preenche o DS-260 e aguarda pelo e-mail da embaixada. Da embaixada, exatamente. Então, está mais simplificado. Está muito, aliás, com a remoção do passaporte já é uma grande ajuda. Mas eu acredito que, né, para muitos países, principalmente os países africanos, são os países mais afetados. E só para dizer que a África é o continente com o número mais elevado de participantes e também é o continente que mais ganha. E, inclusive, alguns países serão removidos, nomeadamente o Egito e o Camarões, porque já atingiram o limite de pessoas que devem estar nos Estados Unidos. E Angola ainda está muito baixo, porque só no ano passado tivemos cerca de talvez de 1.500 vencedores. E em comparação com outros países que têm até 5.000 vencedores. Quer dizer que em Angola, no ano passado, tivemos pelo menos 1.000 vencedores de loteria. De loteria, sim. Então, ouvir, pessoal, então participam aí. Quem vencer, me contacta para nós também poder fazer uma interação como essa, para você explicar sobre tua experiência. Em Angola, no ano passado houve 1.000 pessoas que foram selecionadas para a loteria. Meu Deus, que bom. E elas, só para salientar que quanto maior for o número de participantes, melhor será, né? Também há mais chance em que... né?
do país vencer. Então, quanto maior tivermos o número de participantes, maior será a chance de nós vencermos. Por exemplo, há países que vencem mais em relação a alguns países, tipo, Sim, o já dei Quênia tem conta mais disso. candidatos em relação a Angola, então eles têm um número elevado, mas Angola nós temos um número muito reduzido. Então, para subirmos esse número, temos que ter um número elevadíssimo daquele de concorrentes. Sim. Aliás, como o Beto fez a questão sobre, sobre nesse caso, a remoção dos passaportes, Sim. Um dos pontos essenciais que muitos, talvez, que passa despercebido no olhar de muitos, são os requisitos quanto às fotografias, né? É um dos fatores importantíssimos, e a fotografia tem que ter pelo menos, no mínimo de requisitos, 600 pixels, isso é na horizontal e também na vertical. Sem esquecendo que o foco da foto tem que olhar pela câmera, tem que usar uma roupa, né, desde que seja limpa e muito organizada, desde que não seja uniforme, serviço militar. Se for madre, desde que tenha um documento, né, que comprova isto. O fundo de trás tem que ser um fundo branco e também sem óculos, ok? Mas existe um site, DV Photo Check, né? Sim, É eu só vou pesquisar vou deixar o link na descrição. só pesquisar sim, na Google, e, né, após teres a foto no Cyber Angola, sei que tem várias cônicas que já que já têm condições preparadas, já tem muitos deles cobram algum valor adicional, e, né, após teres a sua fotografia, é só fazeres o check para ver se está dentro dos requisitos necessários. O outro ponto a seguir é, ao preencher o formulário, deve ter cuidado com o primeiro e último nome, a data de nascimento. Não esqueçam que nos Estados Unidos, primeiramente, começa com o mês. Muitos acabam colocando o dia, depois o mês. Aqui, primeiramente, é o mês, o dia, depois o ano. Não esquece. Onde está eligible, vai escolher o país, que é Angola, e, aliás, Angola faz parte desse programa. Já fizemos também sobre a foto. E como já não temos o passaporte, que é o sétimo ponto, já foi removido, descemos a parte da parte do status, se é casado ou não é casado. Se é casado, aplica o seu processo como casado, ok? É importantíssimo para evitar situações depois, porque me esqueci, não me esqueci. Então, aplica como casado, né? E, como dizem, os casados têm duas chances. Isso é, se o Beto aplica sozinho, pode aplicar a sua esposa como secundária. E a sua esposa também se aplica, pode aplicar o Beto como secundário. Ok? Sim. E é necessário isso, porque se um passa, puxa o outro. Já nós solteiros, é só uma chance. É só uma chance. Então, esse ponto é importantíssimo. Depois está a parte que ele pede se é licenciado, nesse caso, o nível acadêmico, né? O grau acadêmico aqui para o DV, o mínimo dos mínimos é ter pelo menos a 12ª classe, ok? Porque eles sabem que com a 12ª classe é equivalente ao sistema aqui nos Estados Unidos, que equivale, são 12 anos, né, de estudo, para quem fez o ensino médio, desde a pré até 12ª, 11ª, são por aí 10 a 11 anos. Então, equivale ao ensino médio aqui nos Estados Unidos, que eles consideram de high school. Aliás, para quem tem licenciatura, pode meter licenciatura. Quem tem o mestrado, pode colocar o mestrado. E no final está o número de filhos. Muitas vezes cometem erro. Sei que em Angola nós, quando atinge uma idade de 18, 19, cada um já quer ter 5, 6 filhos. Coloca os filhos que você tem. Coloca o número de filhos que tens, porque este programa nesse caso, é completamente gratuito. É só tirar uma foto do seu filho e adicionar. Sim. Porque amanhã, quando fores pré-selecionado, ao preencher os 260, vais ficar atrapalhado. Meter a foto do filho, mas jogou que não tem filho, agora quer aplicar como filho, tudo isso condiciona o teu processo e acaba depois não conseguindo visto. E então ficas no alheio, né, fazendo questões, por que não fui selecionado, por que o meu processo ficou como ficou. Então, seja honesto desde o primeiro ao último momento.
porque o governo americano, esse sistema já funciona desde os anos 90, como já me referi, e eles já têm muita experiência sobre isso. Tem muita experiência. E quem faz a seleção do DV não é um ser humano, porque é impossível um ser humano contar mais de 8 milhões 8 milhões, é 8 impossível. milhões de processos. Então, existe uma máquina que está aí, essa máquina faz a leitura, a primeira coisa que faz a leitura é da fotografia. Se a fotografia não estiver dentro do padrão que eles pedem, será automaticamente eliminada. Quer dizer, E que só para foto é dizer que muito importante. muito importante, só para dizer que não é necessário ter que esperar até maio. A eliminação é feita desde o momento em que você faz a aplicação, porque quando faz a aplicação, aquilo cai numa base de dados, e automaticamente eles fazem a leitura do teu perfil. Uau. Aí é que é a primeira peneira. Uau! Quer Só dizer, depois você põe uma foto qualquer, estás aí à espera até maio, afinal, desde que você aplicou, teu perfil já foi desqualificado há muito já foi tempo. desqualificado. Sim, porque são 8 milhões, porque eles deixarem aí, que são mais, depois, para esse ano aqui estão à espera de mais de 8 milhões, porque com a remoção desse caso do ponto 7 que fala sobre ele, né? Os passaportes, então agora vai subir entre 15 a 20, e é um número elevadíssimo. Então eles não vão ficar aí à espera que o fulano que meteu uma foto que não tem condições. Um ponto também, não aplicam 2 vezes. Eles dizem mesmo não aplicam 2 vezes. Uma vez é suficiente, porque a dupla aplicação automaticamente é desqualificada. Uau! Excepto para os casados, como estamos a referir, sim, que aplicam como o principal, que nesse caso é o esposo, ao fazer a aplicação, põe a sua esposa e depois a esposa, né, também aplica com outro número de referência e terá o seu esposo como secundário. E se tiveram os filhos, também podem fazer a adição dos filhos dentro dos seus processos. Sim. Que bom, que bom. Muita informação boa, Nilton. Muita informação boa. Você tem mais aí alguma coisa que você acha que tens que acrescentar? Estás à vontade. Se não, eu vou passar para o próximo passo, que é você nos falar mais um bocadinho a tua dificuldade quando você chegou, tipo, a pergunta que muita gente me fez é: você tem que saber inglês para poder participar no DV Lottery? Essa foi uma das perguntas principais. Eu acho que para o DV Lottery, né, o inglês não está entre os principais requisitos. Né? Eles pedem 2 principais requisitos, que são 2 anos de experiência e pelo menos a conclusão do ensino médio. Ok? E porque eles sabem que, estando aqui nos Estados Unidos, com inglês ou sem inglês, a pessoa terá emprego. Ok? Mas a vantagem de ter o inglês é que não terás empregos de sobrevivência. Terás empregos na sua área. Eu, pelo menos, eu estudei engenharia aeronáutica. E com o inglês que eu tinha mesmo da Angola, do The Young Leader School, eu estudei no The Young Leader School, cheguei cá, e graças a Deus aquele inglês foi suficiente para que eu pudesse já me integrar aqui em Nova York. Aliás, comecei a trabalhar pela UPS Cargo, no aeroporto de JFK. Depois mudei para Spirit Airlines, é uma companhia muito contestada aqui nos Estados Unidos, acho que você conhece, uma companhia com aviões amarelos, muito contestada. Trabalhei pela Spirit Airlines e agora estou a trabalhar para uma companhia de jatos privados. Pessoas assim com um pouquinho, elas com poder financeiro a nível mundial. Perfil muito alto, né? com perfil alto. Não vamos aqui já dar todo, como é que se fala, insight, não vamos dar já aqui... spoilers. Todos spoilers, porque numa próxima entrevista com o Nilton, ele vai nos falar da jornada dele desde a Ucrânia, Angola, Estados Unidos, porque ele, quando foi em Angola, teve que fazer alguns trabalhos que ele realmente não quis, mas simplesmente porque a vida obrigou. Então, eu sei que tem muitos jovens também nessa situação, então ele vai dar um spoiler, né? Eu nem sei como é que se fala em português, quero falar muito insight, mas não sei como é que se fala insight em português, mas ele vai nos dar aqui um spoiler de como foi a vida dele, como foi essas mudanças todas. Mas então é isso aí, como o Nilton já disse, não é necessário saber inglês para poder aplicar para o DV Lottery. Alguém que não é casado, vive apenas maritalmente,
preencheu a loteria, foi selecionado. Depois de ser selecionado, casou. Será que a esposa vai abranger? Ou eles deveriam casar antes dele ser selecionado? Eu sempre digo nas pessoas, né, que deveria casar antes de ser selecionado, porque é mais ou menos isso que eu entendo vendo no site do DV Lottery, quando eu vejo as instruções. Eu vejo sempre que se algum status mudou durante o processo, então tens que fornecer documentos que provam que esse estado, né, mudou durante o processo. Qual é a tua opinião disso? Será que a esposa vai abranger ou não? Nesse caso, pelo que eu saiba, né, todos os candidatos, né, devem preencher o seu status marital. Se for solteiro, preencha como solteiro. Se for casado, preencha como casado. Mas eu sei que com o passar do tempo, as coisas mudam. Há quem preenche como solteiro e depois casa. Ok? Sim. Então, desde que tenha a documentação necessária, que nesse caso se casou na igreja, se casou na conservadora, tem que ter uma declaração ou um certificado de que a qual comprova que esse casamento é verídico. Esse documento tem que ser apresentado à embaixada. Sim. E Ok? se essa pessoa casou depois de ser selecionado, será que iriam aceitar incluir a esposa no processo? Porque uma coisa é casar, depois de eu jogar, e enquanto eu espero para ser selecionado, aí eu caso, mas sem saber se vou ser selecionado. Depois vou ser selecionado e apresento os documentos. Outra coisa é ser selecionado e depois casar. Depois casar, sim. Sim, é tipo como se eu tivesse a casar para ter mesmo como incluir essa esposa aí já nos meus documentos. Será que eu iria ser desqualificado? Bertola, para ser sincero, o pessoal da embaixada é um pessoal muito atento. E eles estão atentos a essas informações. Aliás, o DV começou desde os anos 90. Eles já lidam com várias situações. Eles sabem como lidar com a situação de gênero. E eles têm a plena certeza de que desconfiariam, porque se alguém, desde no dia 7 de maio, viu que venceu, Sim. depois aparece como casado no dia da entrevista, ou algum tempo depois, é claro que desconfiam. Mas existem casos em que pessoas conseguem visto. Eu tenho um amigo, nesse caso está na Alemanha, jogou como solteiro. Depois de um tempo, olha, ele só meteu a esposa dele um dia antes da entrevista. Um dia antes da entrevista. E da primeira vez que ele foi, não conseguiu visto. Não conseguiu visto. Deram-lhe, a embaixada pediu provas adicionais. Temos conversas ou fotografias juntas, ou vídeos, ou momentos assim que eles estão. Pediu mensagens, só que eles já tinham mensagens há alguns anos atrás, aquilo ajudou bastante. Então, desde que tenham comprovativos, desde que tenham fotografias, desde que tenham documentos, e também depende do bom senso da pessoa que vai fazer a entrevista. Sim, sim, é mesmo. Mas não é bom, né, aventurar-se assim, porque são muitos candidatos, e às vezes também não tem paciência. São 55 mil pessoas e, portanto, nem todo cônsul terá paciência em estar aí a essas situações. Então, convém preparar toda a documentação legal, né, e comprovar, porque aqui nos Estados Unidos, quando se trata de documentos, desde que você comprova a origem, comprova que é verídico, não há problemas. Sim, esse é o lado dos Estados Unidos. Eles gostam de tudo. Prova. Tudo prova, sim. Sim, se provas para eles, não tem problema nenhum. Se não consegues provar, aí é que começam os problemas. Exatamente. Sim. Eu quero dizer nas pessoas, encorajar nas pessoas para aplicarem, porque há muita gente, né, que por alguma razão está com medo. Tem pessoas que me contactam e dizem: eu já apliquei isso há uns 3 anos, nunca venci. Já apliquei isso há uns 4 anos, nunca venci. Meu irmão, minha irmã, aplica só, não tem nada a perder, não vais pagar nada. Aliás, vais pagar pela foto, mas o que é que se compara um dinheiro que vais pagar para a foto com uma vida nos Estados Unidos, que pode mudar completamente não só tua vida, mas como vida da tua família também. Então vá e aplica mesmo. Newton, tens alguma mensagem para deixar para o nosso pessoal? Só para dizer que o DV é completamente gratuito, como o Beto afirmou. Uma fotografia não custa nada. E ele agir tanto aqui nos Estados Unidos, esse é um país de oportunidades. A frustração que
que sentem Angola aqui não vão passar por essas frustrações. Então, é algo que muda e não custa nada e é completamente gratuito, ok? E, portanto, desejo boa sorte a todos. Mais uma vez, cumpram com os requisitos das fotografias e não façam a dupla candidatura, porque será uma eliminação imediata. Então, a todos, boa sorte. E para mais informações sobre isso, é só seguirem o nosso amigo Beto. Mais uma vez, subscrevam-se. Não esqueçam, subscrevam-se. Obrigado, Então, obrigado. aumentarem os likes nessa página educativa que mostra sobre o cotidiano aqui nos Estados Unidos e também informações sobre o DV. Sim. Muito obrigado, Nilton. Muito obrigado mais uma vez pelo teu tempo. Eu sei que daqui a nada tens que sair porque tens já coisa para fazer, porque a vida aqui na América, aqui mesmo você sente que tempo é dinheiro. Muito obrigado pelo seu tempo. E nós vamos ter o Nilton aqui mais uma vez. Ele vai explicar sobre a experiência dele. Vamos ter o Nilton no nosso novo quadro que é Let's Talk. O Nilton vai explicar sobre a experiência dele na Ucrânia. Quando ele saiu na Ucrânia, foi para Angola. Em Angola, trabalhou com o quê? E depois, quando ele venceu a loteria e veio para os Estados Unidos, ele vai explicar sobre a experiência dele nesses 3 países. Yeah. Nilton, Então, muito obrigado. Eu ficarei à espera, ok, Beto. Obrigado, então, pelo seu tempo. Muito obrigado. Yeah.